Boa noite a todos. Eu sou importante, mas não sou sozinho. Tem muita gente no mundo querendo, pedindo um pouquinho de carinho. Tu és meu parceiro nesta longa estrada e nos amarmos nesta caminhada é o nosso desafio. Eles são pessoas como a gente, coisas mais e boas, aprendendo como se deve viver. Nós, enfim, não somos sós, nós aqui, unindo a voz, pra cantarmos todos juntos a canção. Pois afinal em Deus somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos, somos irmãos. Boa noite, Ana. Oi, Jamil, tudo bem? Tudo bem, família, tudo em paz? Tudo certo, graças a Deus. Bom, vai chegando o pessoal aí e a gente vai ficando muito emocionado porque um trabalho que começou aí apenas dentro do nosso grupo está se estendendo cada vez mais. A gente lembra aí de colocando a cidade de onde vocês estão para a gente sintonizar e também envolvê-los todos aí com o nosso carinho, né? Eu vou colocar aqui para a Ana compartilhar ali um recadinho que ela tem antes de cantar a próxima música. Minha sogra chegou, estava tão bom, Ana, agora já, a vibração já... Obrigado, Estão vendo, dona Áurea. gente? Obrigado, Estão vendo dona aqui? Áurea. Peraí. Vamos de novo. Aí. Opa. Ó, o Reginaldo lá em Anápolis, um abraço, meu querido. Apareceu aí? Sim, Ana. Então, vou tentar aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, peraí. Bom, pessoal, o Instituto Arte e Vida, né, é uma organização da sociedade civil que busca trabalhar o desenvolvimento sociocultural com base na espiritualidade por meio da arte e da educação com crianças, jovens e adultos. E pela impossibilidade de eventos presenciais, no dia 8 de maio, né, sábado às 20 horas, nós vamos transmitir pelo Facebook e pelo YouTube, canais do Instituto Arte e Vida, uma live tributo a Simon e Garfunkel. É uma live fechada, então para você poder assistir, tem um ingresso colaborativo de R$10. Aqui está o Pix do Instituto Arte e Vida, pode ser também depósito bancário, né? E toda a renda irá, então, para o Arte e Vida, tá? O Rui é um músico profissional, não perca essa dupla norte-americana Simon e Garfunkel. Então, vamos aí trazer de volta as músicas, tá bom? Deixa eu só parar. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar. O
nos teus dias tristonhos, vazios, sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile if you just smile. Obrigado, Ana. Obrigada. Muito emocionante. Certamente todos já estamos sensibilizados aí, né, para receber a mensagem, as reflexões da noite. E no final, você volta aí para estar com a gente mais um pouquinho, Ana. Obrigado pela presença e também por trazer, né, muitos familiares e amigos queridos aí, né, na noite. Obrigado, Ana. Daqui a pouquinho estamos juntos. Eu que agradeço. Até já já. Bom, mais um início aí de um encontro que tem trazido para a gente boas vibrações. Nesses momentos a gente acaba não só fazendo reflexões importantes, reflexões num momento aí tão especial, apesar das dificuldades, né, que a gente está vivenciando. A gente sempre começa mandando o nosso carinho, as nossas vibrações, preces, a cada um dos que estão aqui presentes. Nós estamos juntos aqui hoje, nos tratando, cuidando um dos outros, apesar das nossas preces serem direcionadas a todo o nosso país, ao planeta, mas certamente algumas almas muito queridas também, né, nos tocam, ou porque partiram, ou porque estão hospitalizados, ou com aflições. A gente fala muito da pandemia, porque os números, né, são realmente muito tristes, mas tem outras dores também, outros problemas, outras situações que todos vivemos. Então, esse é o momento da gente acerenar o coração, receber uma mensagem de otimismo, de esperança. Então, é maravilhoso do encontro que era só com o nosso grupo se estender a Franca, ao estado de São Paulo, e hoje, né, amigos e amigas em todo o Brasil e também em outros países.
A gente fez uma divulgação essa semana de algumas campanhas solidárias. Uma é do projeto Fibra, Hortas Urbanas. Felizmente atingiu o objetivo de comprar todo o equipamento para mais uma família da sequência. É um projeto lindo. Quem não conhece ainda, procure, né? Nesse momento não está necessitando mais de arrecadações, mas sempre estão entrando famílias novas. É um projeto com poesia, com valores, e além de sustentar a família, também muitas vezes se torna um trabalho para aquela família. E a gente também falou do projeto Panela Cheia Salva, que é um projeto que está amparando famílias com dificuldades com relação à alimentação no Brasil todo, um projeto muito sério. Na nossa página também tem mais informações. E aí, mais uma vez, a gente tem a grata alegria de receber o Tiago Essado. Boa noite, Tiago. Boa noite, Jamil. Boa noite, Suzy. Uma alegria toda nossa estarmos aqui. Família, tudo bem, Tiago? Tudo bem, felizmente, tudo em paz. Bom, pessoal, lembrando, o Tiago vai falar sobre 5 propostas para um novo viver, e eu combinei com ele aqui, a gente vai tentar, né, dando algumas pausas a cada proposta, né, cada tópico que ele trouxer aqui. Então, se tiver perguntas ou comentários relacionados a cada tema, tópico que ele trazer, a gente vai colocando. Nem sempre a gente consegue colocar todos, né? Mas quando não é possível, depois o convidado ou responde ou entra em contato depois, mas a gente vai tentar colocar todos. Antes de mais nada, Tiago, Luiz Henrique, como que ele está, né? A gente estava em preces aí, seu padrinho, né? O Luiz é um querido amigo, né? Ele está bem dentro do ocorrido, né? E também do curto espaço. Fez uma semana ontem, mas ele, na sexta-feira à noite, ele teve alta da UTI, já está no quarto, está um pouco confuso, mas lembrou dos familiares, né? E felizmente esqueceu, nem lembra nem lembra que estava andando de bicicleta e muito menos do acidente, né? Então, está caminhando, eu agradeço todas as vibrações, Jamil. Vamos lá, Tiaguinho, vamos começar aí com você, querido. Tá, muito obrigado, Jamil, Suzy, mais uma vez, vocês que estão há um ano aí nesse trabalho magnífico, né? E hoje nós vamos bater um papo. Eu acabei elegendo aí 5 propostas para um novo viver, e ouvindo a Ana, Jamil, de repente a gente poderia até criar uma alternativa de uma proposta para o Jamil, né? Deixar a Ana tocando aí, só no finalzinho a gente faz, porque talvez seria uma síntese, um resumo de tudo que nós preparamos, né? Foi uma alegria também ouvir a Ana, revê-la. Um abraço grande para o meu amigo Faustinho e toda a família. Bom, queridos amigos e amigas, boa noite a todos. Então, nós vamos bater um papo aqui de forma bem informal, né, fraterna, e eu vou até procurar, após a abordagem de cada proposta dessa que nós elegemos, a gente dá uma parada, o Jamil pode também dar a sua contribuição, mas, inicialmente, eu queria fazer alguns esclarecimentos em torno desse título, né, que esse critério quantitativo, né, por que 5 propostas para um novo viver? Foi um critério meu, né, não tem nenhuma razão, não é fundado em nenhum critério objetivo. Eu escolhi 5 propostas, poderíamos trabalhar com 1, com 2, 3, com 10, então não é algo que exaure em si o trabalho, né, mas apenas por uma questão metodológica. E por que para um novo viver? Né? Aqui, a nossa ideia também foi fazer até uma crítica em relação a essa expressão que vem sendo usada, novo normal, né? Em contraposição àquele período pré-pandemia. Então, portanto, né, o marco aí divisor de águas, o marco temporal para a ideia dessa proposta, né, de um novo viver, é a pandemia. Então, assim, o novo viver, ao contrário de um novo normal, porque também não é interessante nós estabelecermos a normalidade que nós tínhamos antes, né, apenas por ser um novo capítulo temporal.
porque aquele normal, ele não nos serve, né? A ideia e novo viver é justamente nós traçarmos um olhar para o futuro, obviamente com foco no momento presente, né? Mas tentando nos tornarmos diferentes, nos transformarmos moralmente, espiritualmente, daquele período pré-pandemia. Então, essa é a ideia que está subjacente ao título da nossa fala de hoje, né? E também, uma outra preocupação que eu tenho, a gente percebe que esse trabalho do Jamil, ele não tem uma proposta eminentemente religiosa, né? É muito mais em torno de uma religiosidade. Então, essas 5 propostas, elas vão ao encontro de uma abordagem universal que serve para qualquer credo religioso, para quem eventualmente não também cultua algum credo religioso. Então, a ideia aqui também é de respeitar a liberdade religiosa, e dentro de uma fala que, obviamente, vai estar fundada em alguns princípios espíritas, evidentemente, né? A pandemia, né, o Jamil, ele destacava, nós estamos com alguns números realmente assustadores, nós já chegamos aí, nós estamos com uma média aí, tivemos essa semana acima de 4.000 mortes por dia, nós estamos aí no Brasil com 351 mil mortes até agora e temos previsões realmente alarmantes para num curto espaço de tempo, né? Vamos atingir aí facilmente a marca dos 500 mil mortos. E aí é interessante, é uma outra provocação que nós fazemos e trazemos neste momento para contribuir com as reflexões, no sentido de que, às vezes, nós, com uma crença religiosa de que tudo tem uma razão de ser, de que tudo tem uma origem divina e uma explicação para o que está ocorrendo, nós podemos cair num risco de, eventualmente, nos tornarmos insensíveis a tudo isso que está ocorrendo, nos tornarmos indiferentes ao que está ocorrendo, sob um pretexto de que tudo tem uma origem divina, né? E, com isso, isentando-nos da responsabilidade humana em razão de tudo que está ocorrendo, né? Então, essa também é uma outra preocupação nossa, e por isso nós vamos aqui pedir licença e tomarmos a liberdade para trazermos alguns dados, para tentar realmente nos despertar, e talvez essa seja a essência desse bate-papo nosso, né? A importância do despertar em relação à realidade atual. Então, por exemplo, essa semana nós tivemos 4 mortes, né, num determinado dia, acima de 4.000 mortes, desculpa. Comparando esse dado com alguns outros episódios históricos no Brasil e no mundo, nós vamos verificar que é um dado realmente extraordinário. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um número de combatentes brasileiros em decorrência da guerra, que morreram, que foi de 471. Portanto, esse número de 4.000 mortes por dia, ele equivale a 8,5 vezes o número das pessoas que morreram, dos brasileiros que morreram, lutando aí durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1974, nós tivemos no Brasil, lá no centro de São Paulo, aquele famoso caso do incêndio do edifício Joelma. Comparando 4.000 mortes em um dia, equivale a 21 vezes o número de mortos no edifício Joelma, que foi 187, né? E que, na época, causou um susto muito grande, né? Um outro episódio também de nossa história mais recente, em São Paulo, né? Em 1992, o massacre do Carandiru, que também causou muita comoção, né, dadas as circunstâncias em que se deu o massacre, né? Esse número de 4.000 mortes por dia equivale a 36 vezes o número das pessoas que morreram no massacre do Carandiru. E em 2001, nós tivemos o atentado às Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos, em Nova York. Tivemos ali também uma ocorrência que assustou o mundo todo.
2.750 óbitos, 4.000 mortes diárias por Covid, equivale a 1,5 vezes o número das pessoas que morreram no World Trade Center. Tivemos também em São Paulo, em 2007, um momento de muita comoção, aquele avião da TAM, que caiu ali nas imediações de Congonhas, né? 199 óbitos, né? Isso equivale a 20 vezes, 4.000 mortes equivale a 20 vezes essas pessoas que desencarnaram por conta do acidente da TAM. E vários outros dados comparativos nós poderíamos ficar citando aqui para demonstrar a gravidade do problema que nós estamos passando atualmente. Fala, Jamil. Posso só acrescentar aí um dado também? Lógico. Porque eu acho que é fantástico o que você começou dizendo, para a gente não deixar como se fosse uma coisa, é assim mesmo, é normal, né? Quando a média no Brasil bateu 3.800 mortes por dia, foi somado às mortes por dia dos 10 próximos países, incluindo Estados Unidos, Rússia, China, Índia, dava 3.600. Então, uma população de 209 milhões de brasileiros estava morrendo mais do que numa população de 2 bilhões e 200, 10 vezes mais, né? E quando você soma, é o mesmo que varrer do mapa uma população de Franca inteirinha, né? Então, assim, nós não podemos perder a indignação, né, Tiago? Sim, sim. Eu acho que trazer esses números tem essa finalidade de não nos tornarmos insensíveis e indiferentes a toda essa situação e que não vemos, no curto, médio e no espaço considerável de tempo, uma solução milagrosa para isso, né? Num passe de mágica. E aí, vale a pena, né? E aí nós já vamos justificar aí essas 5 propostas, finalizando essa parte introdutória, que nós percebemos que essas pandemias, né, elas ocorrem mais ou menos de 100 anos, né? Nós lembramos aqui da gripe espanhola, que foi de 1918 a 1919. Obviamente que as circunstâncias da época eram diferentes das atuais, em termos de recursos tecnológicos, de assistência hospitalar, de desenvolvimento de medidas sanitárias. Nós tivemos nesse curto, praticamente 2 anos, quase que 50 milhões de mortes na população toda do globo. No Brasil, registrou-se em torno de 35 mil brasileiros mortos, né? Numa comparação com a situação atual da Covid, nós percebemos que, em termos de mortes brasileiras, atualmente é um número bem além daquela situação da gripe espanhola, que as pessoas não tinham hospital, né? Morriam-se, às vezes, na própria casa, enfim. Mas o que nós queremos trazer agora de provocação, diante desses dados, com essa assertiva de que as pandemias elas ocorrem de tempo em tempo, como é que nós queremos, eu não diria nem passar por essa pandemia, mas como é que nós queremos estar na próxima pandemia? Qual que é a nossa condição espiritual pretendida, projetada para daqui 100 anos? E aí, a pandemia, obviamente que nós temos que nos encarar como um espírito imortal, e aqui eu uso um fundamento espírita, né, e também de diversas outras crenças espiritualistas que acreditam em algo além da matéria, mas de que é preciso nós enxergarmos uma importância nesse período de quarentena. E essa semana eu vi uma frase muito interessante nesses painéis eletrônicos que tem em rodovia, mantido pelas concessionárias, geralmente para dar algum aviso de acidente ou alertar da necessidade de reduzir a velocidade. Mas uma frase, Jamil, que me chamou muita atenção, que é a seguinte: quarentena não é férias, fique em casa. E aí nós podemos alargar o sentido e alcance dessa expressão para uma dimensão espiritual que vai ao encontro dessa fala nossa, né? Ou seja, a quarentena não é para nós nos mantermos na ociosidade espiritual.
A quarentena e a pandemia em si é uma janela de oportunidade que nós estamos tendo para realizarmos uma verdadeira resetação espiritual. E aqui eu lembro, né, de uma expressão usada pelos nutricionistas quando nos provocam e falam da importância para se fazer um jejum físico, né, de você manter aí, às vezes, por 12, 16 horas sem comer. Uma vez eu questionei uma nutricionista, para que o jejum? Ela falou, olha, para resetar as células. Eu achei aquilo muito interessante, então eu acho que a pandemia agora nós podemos também, metaforicamente, encará-la como uma oportunidade de realizarmos uma resetação espiritual. E aí eu queria trazer 2, 3, talvez, exemplos da importância da quarentena, do recolhimento espiritual na vida, nessa jornada espiritual, né? Nós lembramos inicialmente de Jesus, que vez ou outra ele invocava a solidão, né? Desaparecia, com o fim de realizar esse recolhimento, de fazer essa verticalização com o Pai, de se isolar do mundo exterior, do contato com as pessoas, para que ele sozinho pudesse melhor aproveitar a sua conexão com o Pai, né? Lembro aqui também de Paulo de Tarso, quando ele, após ser atingido ali no caminho para Damasco, por aqueles raios que o tornaram, inclusive, cego, fisicamente falando, né? Ele foi, num primeiro momento, acolhido em Damasco por Ananias, e depois ele resolve ir ao deserto para buscar esse recolhimento. E na obra Paulo e Estevão, tem um capítulo muito interessante, e essa obra é psicografada por Chico, né, por meio de Emmanuel, num diálogo que ele trava com Prisca, que vai auxiliá-lo nesse momento, e o Paulo fala, olha, eu busco no deserto um campo propício para eu meditar, para eu estar em contato comigo mesmo, com a natureza, e tem uma fala de Prisca que eu tomo a liberdade de reproduzir aqui, dada a sua grandeza. Ele fala assim, olha, sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como altar de silêncio divino para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitemos, pois, nosso estágio na solidão para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza, né? Então, o altar, o deserto, né? Deserto, ou seja, a quarentena, né? Esse período de isolamento social, esse período de pausa de algumas atividades, de alguns movimentos para nós buscarmos o recolhimento interior. E tudo isso nós vamos perceber que vai exatamente ao encontro da resposta dada pelos espíritos na pergunta 728, que inaugura o capítulo da lei de destruição na terceira parte, nas leis morais, quando Kardec questiona, a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos vão responder, prestem atenção, é como se essa resposta fosse mais ou menos assim, olha, a Covid-19 é uma lei da natureza, né? É uma lei da natureza, e os espíritos é como se eles estivessem respondendo para nós exatamente nesse momento. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso, a que chamais destruição, não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, com isso, caros amigos, eu finalizo essa parte introdutória para deixar bem claro que a pandemia só fará sentido para todos nós se nós aproveitarmos este momento, essa circunstância temporal, que é envolta de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, seja sobre todos os aspectos físicos, aspectos socioeconômicos, o aspecto da dor moral, né? Nós não ignoramos nada disso, mas ela só fará sentido para todos nós se nós aproveitarmos da melhor maneira possível este momento para promovermos em nós mesmos a melhoria, o renascimento,
a implementação, né, o desenvolvimento do reino de Deus dentro de nós, em nosso altar íntimo. E aqui eu lembro uma outra mensagem também de Emmanuel, na obra Fonte Viva, e que já vai também permitir nós darmos aí o nosso início em relação à primeira proposta, que é despertar para a transformação. Essa é a primeira proposta. É despertar a nossa consciência para a mudança, para a necessidade de nós nos modificarmos espiritualmente e avançarmos e efetivamente progredirmos. Por quê? E eu vou aqui usar um recurso que eu li recentemente numa obra do Deepak Chopra, um autor que eu gosto muito, estudo há um bom tempo. Ele é um médico hindu que está nos Estados Unidos aí desde a década de 60 e vem desenvolvendo estudos profundos acerca da meditação, de uma nova consciência, né, um estilo de vida aí voltado para uma consciência espiritual. E Deepak Chopra fala o seguinte, no seu último livro, que se denomina Meditação Total. Ele fala o seguinte, a meditação, aquela meditação diária de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ela é importante, ela ajuda a reduzir pressão arterial, né, ajuda a controlar a ansiedade, o estresse, mas, por si só, essa meditação que ele denomina de eventual, ela não resolve, é preciso que ele denomine de meditação total, que é efetivamente buscar todos esses recursos que a meditação eventual proporciona para nós criarmos um estilo de vida, né, de uma forma mais holística e mais constante, não apenas naqueles momentos em que nós estamos meditando, para realizarmos transformações duradouras e efetivas. Pegando esse exemplo dessa proposta do Deepak Chopra, nós podemos pensar também que a nossa mudança espiritual, ela não se dará apenas com alguns minutos que nós dedicamos para fazer uma prece antes de dormir, ou para 1, 2, 3 vezes por semana ir num templo religioso, né, dar passe, ou colaborar de alguma maneira, ou mesmo também em trabalhos assistenciais pontuais, eventuais, ainda que de forma prolongada, se todas essas atividades não provocarem em nós, em nosso interior, mudança efetiva, não alterar os nossos sentimentos. Então, por isso, e aí eu volto para aquela fala inicial, em que nós trouxemos os números, de nós não assumirmos o risco de nos tornarmos insensíveis. Nesse momento em que nós somos convidados pela natureza a buscarmos a nossa casa interior, a nos recolhermos na nossa casa íntima, né, a estarmos mais próximos dos nossos cônjuge, né, marido, mulher, filhos, esse é o momento para nós valorizarmos efetivamente aquilo que deve ser tratado, de uma certa maneira, de forma prioritária, e que, com toda aquela movimentação, aquela agitação do dia a dia, né, do período pré-pandemia, nós talvez não estávamos conscientes, não estávamos despertos para enxergar aquilo que está na nossa frente. Daí, essa primeira proposta do despertar para a transformação. E o que é despertar, né? E eu vou tomar a liberdade também de usar um conceito do próprio Deepak Chopra, que é: despertar significa nos dedicarmos a ir além dos afazeres cotidianos em que estamos envolvidos, a ir além das expectativas às quais nos apegamos e do ego. Despertar é ter uma consciência maior, ou, de outro modo, uma consciência plena. Despertar não é uma meta distante, pode ser a realidade diária, aqui e agora. Isso também está nesse livro novo dele, Meditação Total. Bom, vamos tentar traduzir esses conceitos de despertar, né? Despertar a nossa consciência para a nossa realidade. Quando nós falamos em despertar, significa, né, é uma ideia talvez contraposta àquele estado de sonolência. Então, quando nós acordamos, né, de manhã, nós iniciamos esse processo de despertamento. Bom, consciência, né,
numa acepção bem simples. Eu estou aqui agora, nesse momento, na frente de um computador, então estou procurando ver todos os detalhes, mas também tenho consciência de que tem espíritos, né, me ouvindo. Vocês que estão aí me ouvindo, esse também é um outro campo, que embora eu não esteja vendo, eu tenho essa consciência, eu tenho ciência disso. Eu sei, portanto, que eu estou aqui dialogando com amigos, né? E assim por diante. Mas nós ampliarmos a nossa noção daquilo que está ao nosso redor. E a consciência também, ela implica uma melhor compreensão de conceitos, de ideias, de fundamentos, ou seja, nós internalizamos alguns fundamentos, alguns conceitos, algumas ideias e passamos efetivamente dada essa consciência alagada, mudar o nosso comportamento. Então, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas que têm um alto nível de instrução acadêmica, intelectual, mas não adquiriu, por exemplo, consciência ambiental, porque ela não tem condições ainda de, na prática, por exemplo, separar um lixo seco de um lixo orgânico, um lixo reciclável de um lixo orgânico. Ela não consegue fazer isso. E não consegue porque ela vai lá e mistura esses lixos, mesmo sabendo que tem coleta seletiva. Então, esse é um exemplo assim, bem simples para demonstrar a ausência de uma consciência ambiental e assim nós poderíamos também falar em consciência ética, diversos outros aspectos de consciência. Então, a primeira proposta, Jamil, é nós efetivamente nos despertarmos para o que essa pandemia está querendo nos trazer e como nós vamos aproveitar este momento para realizarmos uma mudança efetiva. E dentro daquela proposta, né, de uma meditação total e não apenas eventual, qual é a tomada de consciência, a resolutividade que nós vamos dar em nossa vida para falar, em outras palavras, eu quero mudar, eu quero efetivamente me transformar, eu quero chegar na próxima pandemia bem melhor do que eu estou hoje, com um nível ético, com uma consciência diferente, com uma melhor compreensão do Evangelho, mas não apenas compreensão, mas estar efetivamente realizando na prática condutas evangelizadas. E aqui, Jamil, antes de passar aí a palavra para você, eu vou usar também de uma... Comecei a falar isso no início dessa primeira proposta, de uma lição de Emmanuel, que está na obra Fonte Viva, no capítulo 93, e aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Anotem aí esse capítulo 93, que se intitula Altar Íntimo, da obra Fonte Viva, tá? E quem está em dúvida aí se os templos religiosos devem ou não serem reabertos neste exato momento da pandemia que está em franco recrudescimento, né, em franca expansão, numa metástase aí gigante, eu recomendo a leitura desse capítulo, tá? Vocês podem, inclusive, achar na internet. Ele é baseado numa epístola de Paulo, que fala o seguinte: temos um altar, e esse altar, né, é o íntimo. E aí tem uma frase de Emmanuel que vai ao encontro dessa proposta inicial do despertamento espiritual para a transformação íntima, né? O cristão acordado, ou seja, aquele que está desperto, concorda? Caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Eu achei que essa afirmação de Emmanuel ela veio bem ao encontro da ideia que nós pretendemos passar nessa primeira proposta, que é o despertar para a transformação. Tiago, só fazendo um link, né, no comecinho aí da sua fala, você falou, acho que 2 ou 3 vezes, eu vim aqui trazer uma provocação, né? E às vezes quando a gente ouve provocação, né, o Tiago vai vir para a briga, né? Mas aí a hora que você fala assim, né, despertar para a transformação, né? A provocação é isso, né, de
de criar, né, ideias ou situações para que a gente reveja, né, se não estamos adormecidos espiritualmente, né? A Valtelice colocou assim, ó, olá, Tiago, então isso quer dizer a presença total no que faz, né? Então, já foi uma ligação muito legal, você falar da provocação, e aí na primeira você já fazia falar da transformação, porque a transformação, ela ainda está em hábitos, né? E a hora que eu transformo hábitos e eu me sinto melhor, eu me sinto mais elevado, num espaço de tempo médio e longo, aquilo ali vai fazer parte do espírito, né? E a Cátia colocou também, deixar o homem velho que habita em nós, né? É isso aí, Tiago. Perfeito, duas contribuições valiosas, né? Essa presença total significa a capacidade total de ver, de escutar, né? De perceber a dor alheia e também de aumentar a sensibilidade, né? E nós vamos já chegar lá, né? Que é uma outra proposta, de conhecer melhor a nós mesmos, né? Porque de nada adianta, às vezes, nós nos iludirmos de que estamos nos movimentando bastante sob o ponto de vista exterior, né, ajudando muito materialmente, mas nós estamos fazendo pouco para nós, porque, muitas vezes, a vaidade, o orgulho, o egoísmo nos impedem de ter a sensibilidade em relação aos nossos vícios, aos nossos defeitos, e, com isso, a nossa transformação vai sendo reduzida, né? A ideia que a Kátia nos trouxe também de abandonar os velhos hábitos, é justamente isso, né? É de nós aproveitarmos esse momento, né, para estabelecermos um novo viver, uma nova forma de viver, em contraposição, ou seja, diversa, né? Se possível, às vezes, em alguns pontos, e aí cada qual vai fazer esse balanço, né, radicalmente diversa em alguns pontos e hábitos que nós tínhamos no período pré-pandemia. E aqui, Jamil, é interessante também nós enxergarmos a pandemia como um processo, né? E os espíritos dizem isso em A Gênese, que é um processo de ativação do progresso espiritual, mas essa ativação, a pandemia ajuda, pode ajudar, mas ela vai depender de cada um de nós. Então, não é quem desencarnou por conta da pandemia que, por si só, isso também vai representar, por si só, uma evolução espiritual, porque vai depender da maneira como se trabalhará, o espírito trabalhará esse processo também de desencarne. A família, aqueles que estão ali, de alguma forma, padecendo os efeitos reflexos de uma dor física, né, moral, decorrente da pandemia. Vai depender da maneira como cada qual labora isso consigo, né? E também passar pela pandemia ileso, ou com um índice bem reduzido de dor, que talvez pode ser também o caso de boa parte daqueles que estão conosco aqui, isso não significa que você, vamos dizer assim, ganhou um prêmio espiritual, ou isso representa um índice, um critério de avanço espiritual. Isso também é um outro equívoco, né? Um auto-engano. Então, nós temos que ter bastante compreensão do que vem a ser a pandemia. Por isso que despertar para a transformação, nós julgamos importante colocar aí como a primeira proposta. Segunda proposta, priorizar a espiritualidade. Priorizar a espiritualidade num contraponto, evidentemente, à prevalência do materialismo, né? Então, nós não estamos falando aqui, o nosso conceito de espiritualidade é um conceito mais amplo, mais abrangente, universal. Ou seja, fazer com que na nossa vida ela seja prevalentemente em torno de valores espirituais. Amor, bondade, justiça, perdão, misericórdia, fraternidade, solidariedade. Então, dentro de algum conflito de interesses, né, coisas básicas ali no nosso cotidiano, né, o que nós precisamos trazer esses valores espirituais na balança, né, e dentro de um processo de ponderação, verificarmos, né, os critérios que nós utilizaremos para tomar determinadas decisões, determinadas atitudes. Então,
priorização desses valores espirituais nos afigura extremamente importante para esse processo de mudança. Porque uma outra lição da pandemia muito interessante, Jamil, é que de nada adianta você ter aí múltiplos recursos econômicos porque na hora ali que você efetivamente precisa, por exemplo, de um acesso ao hospital, isso por si só às vezes não vai, diante desse colapso que nós estamos vivendo, né, não vai ser suficiente para nada. Eu tenho um exemplo concreto de um conhecido que está numa situação delicada, já com bastante comprometimento. O seguro dele garante uma vaga no Einstein, mas a resposta do Einstein, ele reside no interior, a resposta do Einstein, né, o hospital foi curta e grossa, não temos vagas em UTI, ponto. Ponto. Né? Então, assim, isso nós verificamos que a pandemia também, ela vem provocando um dos efeitos reflexos, né, e naturais, entendemos que naturais, por exemplo, é o aumento de transtornos mentais, né? Automaticamente também há uma busca de recursos para sanear problemas dessa natureza, como a busca por yoga, meditação, os tratamentos psicoterapêuticos, né? E, então, isso é interessante porque nós precisamos efetivamente desenvolvermos instrumentos, ferramentas internas, né, de natureza espiritual para melhor lidarmos com esses desafios que a vida nos proporciona de maior grandeza, em que vai exigir de nós, não os nossos recursos financeiros, né? Obviamente que também, fazendo um parênteses, nós não estamos aqui ignorando a possibilidade daquele que tem mais ajudar quem tem menos, do forte ajudar o fraco. Não estamos ignorando isso. Mas a nossa ideia aqui é aprofundarmos a nossa discussão em relação a esse processo de mudança íntima, né? Então, priorizar os valores espirituais parece-nos também uma proposta essencial dentro dessa pandemia. Jamil, quer falar alguma coisa sobre isso? Te colocar uma pergunta aí do nosso querido Leonildo. Essa pandemia seria uma separação do joio e do trigo? Interessante, Leonildo. Ela pode ser uma separação do joio e do trigo, porque esse joio e trigo está dentro de nós, né? Então, vai depender da maneira pela qual nós trabalharemos isso, esse processo de separação, que cabe efetivamente à autonomia espiritual de cada um de nós, a esse processo que o universo, a natureza, né, a bondade divina dá a cada um de nós para agirmos conforme o nosso livre-arbítrio. Evidentemente que a dor, a aflição, ela é um aguilhão, né, uma ferroada que você leva para tentar mexer. Agora, por vezes, a pessoa passa por um processo de sofrimento, mas inicialmente tem ali, às vezes, um arrependimento ou uma tendência de mudar, e passa-se 1 mês, 2 meses, às vezes até menos, e nós caímos naquele chamado aí velho normal, né? Ou seja, naquele estado anterior, como se nada tivesse esquecido, e voltamos, ao invés de permanecermos ou buscarmos o despertamento espiritual, permanecemos num processo aí de sonolência, né? Então, e aqui, né, eu não sei se foi esse seu questionamento, acho que não, mas pensarmos que nesse processo de separação do joio e do trigo, no sentido de quem desencarnou vai para um lado e quem aqui se manteve vai para outro, sob o ponto de vista de jornada espiritual, obviamente que não, né? Eu queria até reforçar isso aí, viu, Tiago? Porque eu já ouvi muitos comentários de que mortes coletivas já está indo para outros planetas e está desencarnando muita gente boa, muita gente amorosa, que não dá para falar assim, ó, é tudo expurgo aí, porque, como você falou, e tem um comentário aqui que também é muito dentro disso que você falou, está na hora do trigo auxiliar a evolução do nosso joio, né? Isso. E não que a pessoa é joio e o outro é trigo, né? Muito legal o comentário. O Lelo. É o Lelo. Grande Lelão, né? Nosso abraço aqui, Lelão. Sua contribuição é fantástica. É isso mesmo, né? O que nós estamos falando é de reforma íntima, é de um processo individual,
que obviamente vai aí contaminando a coletividade como um todo. Mas nós não temos capacidade de julgar, e muito menos não temos nem capacidade nem dever de julgar a história de cada espírito que está passando por algum tipo de problema, né? Mas nós não podemos cair nesse engodo de achar que a pandemia é igual uma peneira e quem passa, né, vai para uma determinada condição e quem fica, né, é melhor ou é pior. Também não é isso, né? Mas a pandemia é muito mais do que isso, né? Por isso que eu acho que é um tema que precisa ser bem refletido. Não, ele está na moda, deve ficar na moda, porque nós ainda não alcançamos o real significado, a real dimensão e o verdadeiro sentido desse processo que nós estamos vivendo, apesar, Jamil, de, tendo aí uma dimensão de uma jornada espiritual que se retrocede a milênios, nós passamos por outras pandemias e fica bem claro que pouco adiantou, porque aqui estamos cheios de dúvidas, de conflitos, por vezes da predominância de uma ingenuidade inexplicável em relação a tudo que está acontecendo, então significa que realmente nós precisamos mergulhar fundo nessas reflexões. A terceira proposta, conscientizar sobre o amar a si mesmo. Esse é um ponto importante, né? E que aqui nós lembramos daquela frase do Cristo de ajudar a amar ao próximo como a si mesmo. Ora, nós só teremos verdadeiramente condições de amar ao próximo se previamente nós revisitarmos primeiramente esse conceito do amar a si mesmo. O amar a si mesmo como um método de crescimento espiritual. É importante nós nos analisarmos, é importante nós termos a sensibilidade de nos conhecermos bem, de nos amarmos, não só conhecermos, mas de nos amarmos na real expressão da palavra, né, e não apenas com aquela tentativa ingênua e egóica de acharmos que somos melhores do que o outro, de que somos seres quase perfeitos, né, mas de tomarmos efetivamente ali a consciência e termos uma resolução firme de aproveitarmos esse momento, né, em que a vida, às vezes, o recado que ela quer nos dar de uma forma simples é o seguinte, vai devagar, né? Agora o projeto principal talvez seja você contigo mesmo. As coisas estão fechadas, não adianta você querer ficar fazendo altos planos para ganhar a vida da noite para o dia. O desafio agora, que a vida está dando a todos nós, é um desafio íntimo, né? O encontro consigo mesmo. E aí nós vamos lembrar também daquele questionamento que está na quarta parte do Livro dos Espíritos, na pergunta 919, né, de Santo Agostinho, né? Qual que é o melhor método para nós evoluirmos? E Santo Agostinho fala, os espíritos falam, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Um sábio da antiguidade já esclareceu. Conhece-te a ti mesmo. E nessa mensagem de Santo Agostinho, né? E aqui eu até trago a Maria, minha esposa, usa uma expressão muito interessante, que é o momento do... como é que ela fala? Daquela conversa, solilóquio, a conversa consigo próprio, né? É a revisitação interior. Então, é aquele momento em que nós vamos efetivamente colocar na balança ali os nossos defeitos, mas de forma sincera e amorosa e fraterna. Nos acolhemos. Né? Olha, eu acho que a minha vaidade aqui está excessiva, né? O meu egoísmo, ou às vezes a minha falta de vontade, né? Às vezes também é a questão da omissão, eu preciso me esforçar um pouco mais para alcançar determinados objetivos, ou para melhorar o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com a minha irmã, né? Com um colega de trabalho, né? Entender que cada qual tem o seu momento, cada qual tem a sua história. Então, esse processo do amar a si mesmo, né? Ele vai ao encontro dessa necessidade de nós tratarmos também com maior amorosidade, com maior acolhimento, e de forma verdadeira. E, se necessário,
e, se possível, talvez seja até melhor, melhor colocado, né? Se possível, buscarmos recursos terapêuticos para isso, né? Hoje em dia, e aqui no Brasil, infelizmente, há muito preconceito. Você fala, eu vou a um psiquiatra. Eu, por vezes, né, diante de determinado amigo, à medida em que a situação nós vamos vendo que está evoluindo, a gente recomenda, procura um psiquiatra. Não, eu não estou doido, também não é para tanto, né? Esse é um preconceito cultural nosso, né? Você vai para fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, você vê placa de psiquiatra, assim como de psiquiatra, psicólogo, assim como você vê placa de advogado aqui, de dentista. Então, é algo natural, né? Então, acho que é o momento de nós também quebrarmos alguns preconceitos, algumas barreiras, no sentido de superarmos aí esses entraves, porque para o autoconhecimento também, Jamil, por vezes nós precisamos de um apoio, né, profissional, de ouvir o outro, de desenvolvermos em nós a escuta, a capacidade de ouvir. Eu hoje aqui estou falando porque, enfim, é a função minha. Mas se eu também cultivar esse método para tudo que eu faço na vida, né, e não ouvir ninguém, fica algo complicado. Então, fechando esse tópico, Jamil, a ideia é de buscarmos um empoderamento espiritual, né? E quebrarmos uma dependência, uma vulnerabilidade que nos dificulta o processo de evolução, de transformação. Algum comentário você quer destacar? Como é que é a frase que você falou desse tópico? Esse tópico é o amar a conscientizar sobre o amar a si mesmo, sabe? O amar a si mesmo como um método, né? Eu tinha até colocado inicialmente conscientizar sobre a necessidade de desenvolvermos o amar a si mesmo, mas aqui é conscientizar sobre o amar a si mesmo, a importância disso que precede o amar ao próximo, com base na lição de Jesus. O amar a si mesmo precede o amar ao próximo. Nós só teremos melhores condições, né, de termos consciência sobre esse amor ao próximo se nós formos suficientemente capazes, dentro de nosso nível evolutivo, evidentemente, né, de nos amarmos. O Paulo César Reder, lá de Sertãozinho, né, que é nosso querido amigo aqui de Franca, com a sua família hoje em Sertãozinho, ele traz lá do começo, quando você falou, né, que nós não estamos em férias, da importância da reforma íntima, e no final ele coloca, né, além, né, da empatia com o próximo, a aceitação e a resignação, que é o que você começou falando, né, aceitar, né, fazer essa autoanálise. E a Aparecida, também um pouquinho antes de você falar, ela disse, né, ó, amar-nos e nos respeitarmos. Assim temos condições de amar e respeitar o outro, né? Então, assim, a mensagem, né, que a gente tenta o tempo inteiro, né, no nosso projeto Ame Sua Vida é isso, né? Quando a gente busca esse autoamor, aí entra no que você falou do autoconhecimento, né? E é um processo, se tudo der certo, sem volta, né, Tiago? Aí a gente está no roteiro real, né? É isso mesmo. A importância, né, é de nós nos mantermos nesse roteiro, né? E de não fazermos isso de forma eventual, porque estamos aqui durante a pandemia e tudo, né? Mas é de nós o grande desafio é de nós nos mantermos nesse roteiro de forma decidida, de forma e lembrando aqui daqueles primeiros cristãos, né? Pensemos, por exemplo, no Paulo, na fidelidade em que ele tinha em relação aos ensinos do Cristo e de verdadeiramente se manter naqueles propósitos, né? Com chuvas trovoadas, com todas as dificuldades, né? Sem dinheiro, sem amigos, marginalizado, inclusive, pelos próprios familiares, não é mesmo? Mas manteve-se firme, manteve-se ali com aquele ideal, com aqueles... E aí nós percebemos, né, que é aquele Paulo transformado, né, que já não é Paulo, né, mas é Saulo, né? Não sou eu quem vive, né, mas é Cristo quem vive em mim, né? Então é aquele momento em que a pessoa, o Espírito realmente tomou consciência
e que mantém-se ali firme nesse roteiro. E, evidentemente, né, evidentemente que com os afazeres terrenos, com a vida terrena, nós não estamos aqui fazendo apologia de se manter num deserto eternamente, mas sim de nós mantermos vigilantes, conscientes, despertos, né? Cristão acordado é aquele que prossegue oficiando como um sacerdote de si mesmo, né? Cristão acordado é o sacerdote de si mesmo, oficiando, ou seja, no campo da vida, né, com as dificuldades, com o desemprego, com a luta, com os conflitos, mas firme no propósito. Bom, quarta proposta, Jamil, e caros amigos e amigas. Outra peculiaridade que a pandemia também, de alguma maneira, vem nos ensinar, e que é um momento para nós abeberarmos dessa lição, que é a necessidade, que é o cuidar do corpo, né? A saúde física e a saúde mental. E, obviamente, que é a saúde espiritual, mas nós já falamos, estamos pressupondo que isso já ficou claro. Cuidar do corpo, da saúde física e mental, porque o corpo, efetivamente, enquanto espíritos que estamos aqui jornadeando pela Terra, ele é um instrumento nosso de evolução. Então, dentro também desse processo de amar a si mesmo, os cuidados com a saúde, buscarmos um estilo de vida que nos garanta esse equilíbrio físico, isso é importante para o nosso crescimento espiritual, porque somos apenas usufrutuários da roupagem física e que cada vez... E aqui eu destaco também uma outra questão da lei da destruição, muito interessante, em que os espíritos questionam uma coisa muito interessante. Kardec faz um questionamento interessante. Já que a morte nos leva a uma vida melhor, né, e nos livra dos males deste mundo, por conta das amarras do mundo terreno, enfim, seria mais de desejar do que de temer a morte, né? Por que então o homem sente instintivo horror por ela, a ponto de estar sempre apreensível por sua causa? E a resposta dos espíritos é muito interessante. É a questão 730 do Livro dos Espíritos, logo no início da lei de destruição. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Isso aqui é muito interessante, porque é um puxão de orelha em relação a nós, em relação aos cuidados que nós temos que ter com a nossa vida física, né? Então, termos um estilo de vida aí baseado no equilíbrio, nos cuidados básicos e essenciais com o corpo, né? E aí eu me lembro aqui, um amigo esses dias me mostrou uma prescrição de uma nutricionista, né? E ela falou assim, olha, você tem que tentar tomar pelo menos 5 latinhas de cerveja por semana. Na hora que eu olhei aquilo lá, eu fiquei assustado, né? Falei, que coisa, né? Uma profissional da saúde prescrever um negócio desse, né, Jamil? Falei, que absurdo. Mas aí eu indaguei meu colega, ó, qual que era o padrão aí, a média? Ele falou, olha, a média era de 10 latinhas por dia, né? Então, assim, para tudo tem... Aí você entende, né, o recado que a profissional deu, né? Olha, vamos trabalhar aí, é muito mais fácil a gente começar reduzindo aos poucos do que já querer uma abstinência da noite para o dia, né? Esse exemplo, né, ele pode ser aí trabalhado em diversos outros campos. Vamos colocando metas, objetivos, não é? Curto prazo, acrescentando algo mais, né, melhorando a nossa dieta, o nosso sono, a gente sabe, nós espíritas, que durante o sono nós também estamos em atividade e devemos buscar uma qualidade melhor do sono, não só para o repouso físico, mas também para o nosso restabelecimento psíquico, espiritual. Então, diante disso tudo, esse recado, eu acho que é bastante profícuo nesse momento. E buscar prolongar a nossa estada terrena vai ao encontro aí da necessidade de nós cumprirmos, cada qual a nossa tarefa, né, a nossa função aqui. Bom, quer falar alguma coisa, Jamil? Você que é um profissional da saúde, Jamil. Esse é o tema que você navega melhor que eu. Não, eu achei muito legal o exemplo, né? Porque a hora que você fala assim, realmente causa um impacto, né? Às vezes a nutricionista tem uma loja e vende cerveja e quer vender, pelo que você falou aí, né?
Mas foi muito coerente, né? Alguém que já está com hábito, se fala para transformar rápido, e você falou aí da minha área, isso aí é fundamental, se tanto para chegar num nível de um Jogos Olímpicos, são vários anos, né, de treinamento, renúncia, dedicação, ou para quem é muito sedentário e precisa realmente começar, né, é tudo com passos muito lentos, né, não é nada se ganha ou, entre aspas, né, se perde, no caso, assim, né, é muito comum falar de peso, essas coisas, né, então, se eu coloco uma meta muito alta, eu desanimo no meio do caminho, né, se eu coloco metas mais curtas, e é o que você falou, não muda nada, né, para sentimentos, para limites também morais, né? Tudo com É, o primeiro passo, né? eu acho até, Jamil, que é um modo de nós termos mais concretude dos visíveis, ali, ostensivas, dos resultados a partir das nossas mudanças, né? Então, é visível, às vezes, você falar, puxa, eu estava pesando 80 e caí para 65, né? Num plano físico, eu falo, nossa, aqui eu tinha uma dificuldade de me relacionar com aquela pessoa. Depois que eu joguei luz naquilo, e vi que o problema era mais meu do que ela, eu vi que isso passou, né? Então, eu acho que esse cuidar do corpo e da saúde, ele permite também, né, esse treinamento, vamos chamar assim, que nós apliquemos essa mesma lógica para as questões, como você disse, sentimental, espiritual, para o amar a si próprio, né, para esse enfrentamento conosco mesmo. Né? Então, acho extremamente importante utilizarmos isso como um método de evolução espiritual também, né? E, bom, vamos já passar para a nossa última proposta, né? Como eu disse, foram apenas 5, foi um número aleatório, enfim, nós poderíamos trabalhar com qualquer outro número, mas a ideia aqui é só trazer alguns pontos para tentar contribuir com essa reflexão, né? E a provocação, né, Jamil, na expressão que nós utilizamos, foi muito mais no sentido de não de polemizar, né, mas de fazer mais ou menos aquilo que Jesus fazia, que era realmente nos provocar, né? Jesus era enérgico quanto a isso, esse modo de nos despertar, né? Era fazendo comparações, né, para verificar se o nosso pensamento estava ou não adequado, né, o nosso sentimento estava ou não adequado. Bom, aí, depois que nós já despertamos, tomamos a consciência em relação da necessidade de mudar, de buscar a prevalência dos valores espirituais, entendemos que é importante, né, antes de nós amarmos ao outro, amarmos a nós mesmos, né, buscarmos aí nos enfrentar inicialmente, né, cuidar do corpo, da saúde, mirar para a lei da cooperação. Porque aí só faz sentido também a grandeza do amor, né, do amar a si mesmo, ela só vai fazer sentido dentro dessa lógica cósmica, universal, espiritual, divina, se isso, de alguma maneira, nós nos encaixarmos dentro desse sistema para contribuir com o sistema em si, né, com o outro que está com um pouco mais de dificuldade, o forte ajudar o fraco, né? Eu falo que se nós quiséssemos resumir todas as leis morais ali da terceira parte do Livro dos Espíritos, a essência é essa, é o amor e o forte ajudar o fraco, ponto. Essa é a essência, né? Lei de justiça, amor e caridade. É desenvolver em nós o amor, entender que esse amor, quando nós nos empoderamos espiritualmente, nós temos o dever ético-moral de ajudar quem tem uma certa vulnerabilidade espiritual, né? E aí nós vamos alargando o nosso campo de entendimento, as vulnerabilidades sociais, né, todos os tipos de fraquezas ético-morais. E esse foi o trabalho de Jesus, né, de ir ao encontro dos marginalizados, ir ao encontro dos vulneráveis. Então, mirar na lei da cooperação. Nós temos que fazer todo aquele processo de empoderamento espiritual, mas para amar ao próximo, né? E aqui eu também uso como um recurso, Jamil, e queridos companheiros, né? Suzy, né?
Porque o Jamil, pessoal, ele faz esse papel de âncora, mas quem tá ali por trás e coordena todo esse trabalho, né, é a Suzy. É ou não é, Jamil? Hã? Ela ordena, ela manda, ela escolhe quem vem, corta às vezes quem eu peço. Eu fico aqui falando Jamil, e dá a impressão, né, que o Jamil, mas a Suzy tem um papel fundamental aí, não é mesmo, Suzy? Bom, eu quero concluir essa lei da cooperação com um exemplo muito interessante que Emmanuel dá na introdução do livro Paulo e Estevão, que ele fala o seguinte, como um exemplo, ele usa de forma expressa, né, um exemplo de lei de cooperação. O que seria Paulo sem o Estevão? Olha que coisa profunda, né? Porque nós sabemos que a vida terrena de Estevão foi ceifada por conta de atitudes violentas do Paulo, né? E depois Estevão, ele perdoa o Paulo, mas não só isso, ele vai continuar ao lado de Paulo como ali um fiel escudeiro, um anjo de guarda, e que vai contribuir dentro dessa lei de cooperação com a evolução do Paulo, né? Então, e quando nós falamos em lei de cooperação aqui, óbvio que nós devemos entender nessa lei as questões sociais, a caridade material, mas não é disso que nós queremos falar neste momento, mas é a cooperação dentro do conceito de fraternidade, de solidariedade. É aquela pessoa, nesse momento da pandemia, que cada vez mais nós estamos vendo isso se repetir, que bate na nossa porta e narra todas as dificuldades que ela tem. E, às vezes, ela quer uma orientação, ela quer uma luz, ela quer um afago, um acolhimento para não fazer uma besteira, né? Para se nortear um pouco mais, ali, um freio de arrumação na sua mente, né? Para entender que há luz no fim do túnel, que nem tudo são trevas, né? Então, quando nós falamos em cooperação, é nesse sentido, né? E quando nós falamos em despertar a nossa consciência, para nós alargarmos a nossa visão, termos efetivamente sensibilidade para verificar aqueles que estão mais próximos de nós, né? As dificuldades, né? Melhorar a nossa compreensão e cooperarmos. E aí, Emmanuel, ao mesmo tempo em que fala do papel do Estevão perante o Paulo, ele fala que o próprio Cristo usou a lei de cooperação quando escolheu inicialmente 12 apóstolos para estar com ele ali e para depois dar continuidade a esse processo de evangelização de espíritos. Então, todo esse nosso trabalho, né, de alargamento, despertar da consciência, deve ter como norte a prática da lei da cooperação. Ou seja, nós temos que almejar, sim, a sermos cooperadores de Cristo, né? A sermos esse cristão acordado, né? Que vai trabalhar como sacerdote de si mesmo, né? No templo que reside em nossos corações, mas que tem como fim contribuir para o apoio, para o empoderamento do próximo, né? Então, Jamil, eram essas as nossas 5 propostas para um novo viver, né? São as nossas considerações. Eu agradeço muito pela oportunidade, por esse bate-papo, né? Cumprimento você e a Suzy por esse trabalho maravilhoso e deixo aqui um grande abraço aí para todos que nos ouviram nesse momento e fico à disposição, Jamil. Tiago, como sempre, aí esses bate-papos parece que foi 15 minutos, a hora que a gente vê já foi um pouco mais de 1 hora. Eu tenho certeza aí que são reflexões que ou muitos de nós aqui ainda não tinham conectado, né, de uma forma assim bem estruturada, ou se já tínhamos, né, que a gente possa não deixar isso cair na rotina, né? Logo no começo você falou, né? Às vezes as situações fazem com que a gente simplesmente vai levando o dia a dia, né? Então, aqui eu anotei, pessoal, como um resuminho aí que o Tiago disse: despertar para a transformação, priorizar a espiritualidade,
conscientizar-se de amar a si mesmo, cuidar do corpo, das emoções e a cooperação. E a cooperação, né, Tiago, ela é eu falo assim, que é como se fosse um projeto pessoal e coletivo, porque até para manter a vida no planeta, se a gente não transformar a cooperação como... Primeiro que ela, muitas das vezes, ela já acontece e às vezes a gente nem é grato, né? Porque de vez em quando a gente está na mesa assim, você começa a pensar, caramba, teve alguém que arou a terra, plantou isso aqui, colheu, em condições muito difíceis, aí teve o transporte, aí alguém comercializou. Então, olha o tanto que já tem essas conexões, né? E cada um de nós tem um potencial assim de conexões, né, de cooperação muito grande, né? Então que a gente perceba o quanto a gente pode ser útil aí, né, com Jesus, né? Como você falou lá no início, né? Fazer essa reflexão que certamente nós podemos muito mais do que estamos fazendo, né? Otimizando o tempo, as oportunidades, né? Tiago, obrigado, cara. Foi assim muito esclarecedor. A hora que você puder, veja os comentários aí, muito carinhosos. Talvez se alguma pergunta não foi possível, você responde. A Tá maioria foram bem. comentários de gratidão. Algo mais que você queira acrescentar aí, uma mensagem de esperança? Ainda tem uns minutinhos, Tiago. Não, Jamil, eu agradeço, né, toda a acolhida mais uma vez, deixo um grande abraço com todos vocês que nos acompanharam. Nossa mensagem é de encorajamento, né, que possamos realmente aproveitar essa oportunidade e colocarmos em prática todo esse arsenal de conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, mas mais do que isso, né, que essa pandemia está nos ofertando. Né? Realmente, nós temos aí lições grandiosas a serem extraídas desse momento, mas que depende de nós, né, de realizarmos esse processo de separação do joio e do trigo interno, né? Isso depende de nós, mas nós temos condições para realizar isso, né? Cada um de nós. Essa é a mensagem, Jamil. Um abração para todos, tá? Tiago, mais Obrigado. uma vez, obrigado. Eu quero agradecer aqui a cada um que compartilhou desse momento aqui com a gente. Primeiro, lá no Jardim Aeroporto, que são as famílias que há mais de 30 anos estão caminhando com a gente lá, nos ensinando muito, e depois se estendendo a todos que estão em Franca, em João Pessoa, Sertãozinho, Pedregulho, Águas da Prata, São Tomás de Aquino, Passos, Anápolis, Orlândia, São João da Boa Vista, Flórida, Goiânia, Igarapava. Se tiver mais alguma cidade que eu não citei, e eu deixei por último aqui a Maria e o João Francisco em Rio Claro, junto com o Tiago, para já fazer o convite, porque em breve a SUS vai entrar em contato aí, a gente quer ter também a Maria num bate-papo aqui, o convite já está feito. Na semana que vem, nós vamos ter um tema também muito legal, não foi planejado, mas as coisas estão se conectando aí de uma forma muito legal. A sua melhor versão é ser você mesmo. Ana Paula Mello, que está com a gente aqui, e vai ser também uma noite muito especial de profundas reflexões. Siga a gente lá no Ame Sua Vida, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Os outros bate-papos aí estão todos juntos lá. E agora eu e você sai de cena aí, Thiago, para a Ana Lívia voltar aí com a sua melodia aí tão doce que tocou a gente, agora sensibilizando mais ainda. Daqui a pouquinho a gente encerra aí, Thiagão. Valeu. Obrigada, Tiago, Jamil, por essa noite maravilhosa. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino.
Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa e o tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz da manhã. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo, o fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol, sobre a estrada é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto e não posso parar. Por isso essa voz da manhã. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, Jamil. Muito obrigada por essa noite especial, maravilhosa, com tantas reflexões. Fui anotando o que dava aqui. Também. E as mensagens para você também, não sei se você acompanhou aí, a gente se reencontra aí online também, aí vai mandando mensagem, começa a bater papo com o outro. Que delícia. É maravilhoso. Ana, obrigado mais uma vez, um beijo aí, Faustinho, para a família, e vamos aí nos cuidando para em breve a gente confraternizar pessoalmente também. Se Deus quiser. Uma boa semana a todas e a todos. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana.